seja bem-vindo a mais um podcast dos Corvos. Eu sou Júnior Gama. Esse acho que é o podcast número 5, se eu não me engano. E hoje nós trazemos uma questão que tem aparecido constantemente com várias pessoas que nós entramos em contato desde que nós voltamos a atuar online e fizemos esse canal no Discord. Nós temos entrado em alguns grupos esporadicamente e questões como por que vocês não jogam o V5 têm surgido constantemente. Constantemente a gente está tendo que responder essa pergunta. E aí, né, falaram para mim, por que você não faz um podcast explicando por que nós não ainda usamos o V5? Aí eu, poxa, cara, realmente eu já tô de saco cheio, cara. Toda hora vem alguém, JR, por que você não usa o V5? Eu não uso o V5, nem uso o W5 e vai demorar para usar o M5, tá? O Hunter 5 também, o que vier de 5 aí vai ser complicado. Mas para explicar isso para vocês, tá? Eu vou pedir para vocês seguirem esse grupo, ativarem o sininho, dar umas estrelas aí pra gente continuar nosso trabalho. E vamos ter que voltar lá atrás para poder explicar o presente do grupo, ok? Eu vou até me repetir em uma determinada situação, que nós, quando começamos, nós tivemos acesso, sim, à primeira edição de Vampiro em inglês. A segunda edição no Brasil, que vinha escrito Vampire e Vampiro, não é a primeira edição. Aquela é a segunda edição, tá? Pessoas vendem na internet esse livro como primeira edição, cobram 350, alguns até autografados pelo Mark Rehagen, lá naquele encontro internacional da RPG do Ibirapuera, que eu estava. Vendem esse livro a fortunas, fazem leilão e o caramba, mas esse livro é a segunda edição. Nós tivemos acesso, tá, a uma Xerox da primeira edição, mas nós não jogamos a primeira edição, nós jogamos a segunda edição lá nos nossos primórdios. Quando nós confeccionamos a ficha, nós confeccionamos com esse livro aí, Vampire e Vampiro, Devir Editora, tá? 1992. Logo em seguida, podemos fazer as nossas modificações com o Guia do Jogador de Vampiro à Máscara, aquele daquela nossa querida amiga pegando a rosinha no chão do lado do corpo morto, tá? Nessa época, só tinha o livro de Vampiro. É onde eu digo que eu estou me tornando repetitivo, porque eu expliquei isso, acho que lá no primeiro áudio, né, na origem do grupo. Quando alguém quis jogar de Garou, o livro de Garou já existia, mas vamos falar sobre edições, tá? A terceira edição de Vampiro, nós já tínhamos um grupo estabelecido com magos, tá? Jogando a segunda edição de Mago, não tivemos acesso à primeira edição. Tínhamos Garous jogando a segunda edição de Lobisomem. E tínhamos vampiros jogando a segunda edição de Vampiro. Entenderam a mecânica? Para o nosso World of Darkness funcionar, nós tínhamos 3 tipos diferentes de criaturas da escuridão, né, criaturas do World of Darkness, utilizando a mesma edição, aonde possibilitava a criação de um crossover harmônico. Lembram também em outro podcast que eu expliquei para vocês como funcionava o crossover? Que não era um mestre que resolvia, que haviam reuniões feitas entre uma crônica e outra. E na época não era só eu, mestre do grupo. Nós tínhamos Arthur, nós tínhamos Guilherme, nós tínhamos Tel von Helge, nós tínhamos Adonai, nós tínhamos Alexandre Mano 64 como mestres do grupo. Eram 5 mestres, mais ou menos. E a reunião tinha a nossa cúpula, tinham os comestres e tinham alguns jogadores convidados para definir como ia funcionar o crossover. Não é uma palhaçada. A gente sempre levou o RPG a sério, porque era nosso hobby. Mas vocês viviam dentro de um quarto? Caraca, a gente jogava na varanda, na praça, no quarto, em qualquer lugar. Mas a gente tinha a nossa vida pessoal, antes que você pergunte, que a gente não jogava bola, ou a gente não jogava basquete. Para você ter uma ideia, às vezes a gente virava de sexta para sábado e ia jogar basquete na beira da praia de São Pedro, no sábado de madrugada, e tomava café da manhã na praça. Tá? Nós tínhamos uma vida, temos uma vida até hoje,
mas nós sempre levamos a coisa a sério. Até porque, para poder existir uma harmonia entre as coisas, era injusto um lobisomem usar 100% na íntegra o livro dele contra o vampiro. Isso é até hoje. Então, quando a terceira edição surgiu, nós simplesmente começamos a utilizar a terceira edição em vampiro. Cometemos um erro gravíssimo, porque não tínhamos ainda a terceira edição de lobisomem. Quando adquirimos a terceira edição de lobisomem, enganjamos lobisomem, não paramos de usar a terceira de vampiro. Os magos se ferraram até sair a coisa. Aí nós fizemos uma grande reunião, se eu não me engano foi em 1999 ou 2000, aonde a gente resolveu, na época só tinha eu, Arthur e Guilherme como mestres do grupo. Nós perguntamos até aos outros que não estavam mais conosco, mas que ainda pertenciam ao Zona Zen, que era esse conglúrio de mestres, né? O que fazer? E nós resolvemos, a partir da terceira edição, e não da segunda, né? Que nós só pegaríamos a edição e usaríamos em nosso sistema de World of Darkness quando houvesse a possibilidade de sincronizar as edições, para que não houvesse enganjamento errado entre vampiros, lobisomens ou magos, que eram os 3 principais grupos, tá? Se o cara quer jogar com um Wraith ou uma múmia cujo livro terminou na terceira edição e não teve uma quinta edição, não sei se vai haver uma quinta edição, é por conta e risco dele, tá? Vamos tentar fazer o possível para colocar ele dentro do nosso sistema, tá? Para que ele não seja prejudicado quando isso vier a acontecer. Então, quando saiu o Vampiro 20 anos, tá? Ou alguns amigos aqui chamam de quarta edição ou terceira edição revisada, nós pensamos, não. Sabe aquela mãozinha assim na frente? Não. Vamos seguir na terceira edição de tudo. Porque nós temos o pessoal com a múmia, nós temos o pessoal com o demônio, nós temos o pessoal com o vampiro, o lobisomem, o maguinho, tá todo mundo na terceira edição, tá tudo sincronizado, tudo tá harmônico. Não tem por que pegar o V20 agora. Saiu o W20, saiu o Mago 20, saiu o Hunter 20. Aí nós falamos, opa, agora é a hora. Isso, obviamente, nós já tínhamos lido o Vampiro, já tínhamos lido o Lobisomem, já tínhamos feito a ideia de como seria a coisa. A gente continuou com a terceira edição e começamos a estudar a edição de 20 anos, criando uma situação que ficasse plausível, tá? E começamos a fazer as modificações dentro do crossover para que esses personagens passassem a se encaixar na edição de 20 anos, dentro da nossa cronologia. E a nossa cronologia, ela segue, eu vou colocar em parâmetros de porcentagem, de 70% a 80% o canônio oficial da White Wolf. Não tem errada. Você vai ouvir as narrativas do podcast e vai perceber que, poxa, isso aqui tá no livro tal. Esse acontecimento aí paralelo tava no livro tal. Essa fulana aí, da Primigene, é daquele livro lá, do By Night. A gente estuda, a gente leva a sério. Sempre disse isso. Nós temos um acervo absurdo de PDF. Eu cometo erros, Juliano comete erros, Estevão comete erros, que são narradores do grupo. Mas nós temos material para tentar corrigir esse erro. Esse ano mesmo eu cometi um erro e fui lá e chamei o jogador no privado e falei, ó, nas próximas 3 sessões eu vou estar corrigindo esse erro aí. E vocês vão poder ver isso nos podcasts quando estiverem ouvindo. Mas a ideia nossa é trabalhar o V5 quando houver a possibilidade de nós continuarmos o nosso crossover de forma harmônica entre pelo menos as 3 maiores facções, Vampiro, Mago e Lobisomem. Por enquanto só temos facs da 5ª edição de Lobisomem, ainda não temos um livro completo. Temos algumas coisinhas, boatos e rumores sobre a 3ª edição de Mago, a edição de 5ª edição de Mago, e temos fisicamente e já estudando a 5ª edição, tá? Então no futuro próximo estaremos trabalhando a 5ª edição. No nosso presente
estamos no 20 anos de tudo, 20 anos. Obrigado.